Falando de inclusão, uma das coisas que eu tenho mais percebido dentro do contexto do atendimento à educação especializado, no intuito de promover a inclusão dos alunos com deficiência no contexto escolar, é justamente o foco central sempre estava voltado à barreira arquitetônica, à barreira física, à barreira atitudinal, mas pouco se fala sobre uma das grandes barreiras, que é a barreira mental. Eu não falava assim, viu? É uma voz para dentro, né? Eu tinha muita coisa, mas não conseguia passar para as pessoas. Eu sou tímida, mas eu trabalho isso em mim. Eu sei que isso é um sintoma, isso não sou eu, né? E Sim. eu começo a me ver nesse processo, como realmente eu sou de verdade. E eu tenho consciência desse processo e eu escolho. Não, agora nesse momento eu escolho que eu posso sim, eu posso abrir minha câmera, falar com o Wendel, né? Eu posso superar isso. E ela, como se percebe, superou. Salve para você! Hoje o nosso conteúdo ele é muito especial. Eu converso com uma das nossas alunas, Mariane Brandão. Ela é uma professora do Ceará que venceu a timidez, passou a gravar vídeos sobre seu propósito e publicar nas redes sociais. Acompanhe. Quem é Mariane Brandão? O que é que ela faz e qual a cidade onde ela vive? Diz pra gente. Então, eu sou professora, também network, atuo principalmente na área da educação especial, e moro em Maranguape, Ceará, conhecida terra do Chico Anísio, né? Próximo aqui a Fortaleza. Sim, muito bem. Mari, eu gosto sempre de reviver um pouquinho, a gente mergulhar no passado, tá? Onde é e como você me conheceu? Onde é que você me viu pela primeira vez? Navegando pelo YouTube, né? Eu encontrei você falando sobre a questão de falar em público, a sua dificuldade, eu me identifiquei muito com a sua história, e a partir daí comecei a lhe seguir, né? Entrei no seu Insta e cheguei aí no Enfim Gravando, que tem sido assim, um grande passo, foi uma grande decisão e está valendo muito a pena. Que massa! Eu costumo sempre destacar que todos nós temos pontos de evolução. E eu destaco muito isso que eu vou dizer agora, porque eu lamento muito por aqueles que acreditam que já sabem o suficiente. Nós, professores que somos, e aqui eu estou conversando com uma colega, professora acima de tudo, e os professores que estão nos ouvindo, e as pessoas que estão nos acompanhando, sabem muito bem como é importante a gente incorporar em si essa percepção de aprendiz permanente, de aprendizagem constante. E Mari, no momento que a gente se conhece, quais eram os seus pontos de melhora? Quais eram aquelas fragilidades e aquelas circunstâncias que tiravam o seu sono, que faziam você ficar tensa, que você enfrentava e muitas vezes não conseguia vencer? Quais eram esses pontos de melhora? Vamos relembrar um pouquinho. Eu acredito que o desafio de transmitir aquilo que realmente eu sei, né? É a sensação de que aquilo que eu falava não estava sendo repassado, as pessoas parecem que não estavam compreendendo. Apesar de em 2013 eu ser reconhecida a nível nacional pelo MEC, né, por um trabalho que eu desenvolvi dentro do contexto da gestão Ah, educacional inclusiva. Então, assim, mas foi um relato escrito. Então, para mim, ficou essa crença de que na escrita eu conseguiria passar as informações, mas quando partia para a parte de comunicação, eu já não conseguiria, né? E isso ficou mais reforçado em mim quando eu tentei trazer essa ideia para implantar no município de gestão educacional inclusiva, né? Esse passo a passo que eu construí. Porque como essa ideia não foi aceita no município, não porque não fosse uma ideia interessante, até porque foi reconhecida, né, pelo MEC, sim. mas ficou a sensação de que eu não soube passar, né? Não saberia transmitir o passo a passo para aquelas pessoas. E o fato daqueles professores não terem conseguido fazer o processo que eu fiz, então aquilo ali trouxe para mim uma certa dúvida, né? Eu fiquei me sentindo limitada, então eu achei melhor, não, então vou ficar aqui, passou,
já fui reconhecida mesmo, assim, como se não tivesse mais para onde ir. Eu vi que meu caminho tinha parado ali. Mas dentro da gente sempre tem algo, né, que nos puxa para mais. A vida sempre nos exige isso, né? Não, você não pode calar. E quando eu fiz aquele áudio falando da questão da barreira cognitiva, que você disse assim para mim, você tem que expandir isso, você tem que falar isso para as pessoas. Aquilo ali, eu disse, puxa, ao mesmo tempo eu fiquei, puxa, ele entendeu o que eu falei, ele sentiu o que eu quis dizer, né? Você foi naquele ponto-chave. Então, eu comecei a rever, né? Muita coisa está sendo quebrada, muita barreira, né? E isso é extremamente importante, tem sido um passo muito, muito forte dentro de mim. Eu sinto essa mudança, né? Por isso que eu estou aqui nesse momento, né? E tendo consciência de tudo isso, né? Eu estou aprendendo com os acontecimentos. Antes as coisas passavam, eu nem percebia, nem sentia, eu nem sabia o porquê, né? E o fato de eu estar aqui hoje foi justamente dessa minha busca. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu quero o que eu quero? Eu fazia, mas eu não tinha consciência desse processo. Por que eu estou na educação especial? Porque até então parecia que eu não escolhi essa profissão, ela que mesmo me escolheu, né? Então, assim, Uau. eu ficava muito, por que que eu parei aqui? Por que que eu estou com essas pessoas que sofrem tanta limitação física, né? Tantas barreiras, por que que eu estou aqui? Né? Então, eu comecei a fazer esses questionamentos mais profundos a partir de 2018, né? E aí foi que eu realmente consegui perceber que era um outro caminho que eu tinha que seguir, né? Tinha algo mais profundo que eu precisava investigar dentro de mim. E quando eu estava em contato com essas pessoas, eu via que eu aprendia também e que não existia mais o outro. Não era eu que tinha um conhecimento, que eu tinha que passar esse conhecimento para ele, mas ao mesmo tempo ele me fazia enxergar coisas dentro de mim que eu nunca imaginei que Uau, vamos existiria. falar, quero te ouvir mais falar sobre isso. E aí, para as pessoas que estão nos acompanhando, você trabalha com educação inclusiva, eu sei o que é, mas eu quero que você explique para as pessoas principalmente quem são os seus alunos e como acontece essa troca, que foi maravilhoso te ouvir falar sobre isso agora. Essa troca de você também aprender Sim. com pessoas tão incríveis. Fala um pouquinho, primeiro, o que é a educação inclusiva e como é que você se relaciona com ela no seu dia a dia, Mari? Então, hoje, dentro do que eu percebo, né, a educação inclusiva é você se perguntar todos os dias o que eu preciso ter e fazer para que esse aluno acesse ao conhecimento, né? Independente da sua barreira, da sua limitação cognitiva, da sua limitação de comunicação, né? Às vezes um aluno surdo que precisa de um intérprete, um apoio, né? Um aluno que é cego, que precisa de um ledor para estar lhe auxiliando nesse processo, ou seja, uma barreira arquitetônica para uma pessoa que vive em cadeira de rodas. Então, assim, ao longo dessa minha jornada, eu sempre aprendi que a gente tinha que ter essa atenção à diferença. E sempre ficou muito forte isso, né? Então, a gente mergulhava dentro dos conceitos, né? E por isso que é tão importante a parte clínica, né? Isso ficou muito forte, a gente focava muito nisso. Ah, então ele é um doente, ele tem isso aqui, ele tem um CID, ele tem um diagnóstico, então ele precisa de um atendimento especializado, né? Ele precisa dessa atenção diferenciada. Só que eu vi que conhecer sobre a deficiência, conhecer o diagnóstico, saber as medicações, nada disso trazia um resultado, né? Era como se a gente andasse em círculos, a gente andava e as coisas não aconteciam. Parece que a limitação ela crescia mais, a barreira crescia mais. Quanto mais a gente lutava para que algo viesse de fora, quando essa busca estava externa, a gente não tinha esses resultados. Mas aí, ao longo dessa minha jornada, né, dessa introspecção, foi que eu percebi que eu estava deixando de fazer a pergunta mais importante: o que eu preciso ser? Né? Além do que eu preciso ter e fazer, o que eu preciso ser. E foi que eu percebi que eu precisava mudar a minha percepção, mudar o meu olhar. Era isso que era a maior barreira. Porque quando eu via a pessoa com deficiência ali na minha frente, eu só enxergava a deficiência, né?
Então, eu passei a enxergar, ver o outro na essência daquilo que ele é, né? E durante os meus atendimentos, uma coisa interessante é que eu vi essa timidez em mim e ele me fez enxergar isso, né, durante os atendimentos, que geralmente dura 40, 50 minutos, dependendo da necessidade do aluno. Sim. Né? E eu percebia que ele também tinha, né? Só que qual era a diferença? Porque ele tem essa consciência da timidez, né? Pela própria experiência, as próprias crenças que Sim. ele já carregava e eu via que eu também tinha. Eu disse, puxa, eu também tenho isso, eu carrego isso também, Fantástico. né? Só que ainda tinha algo mais forte, porque ele tinha um papel, um diagnóstico que reforçava aquilo, né? Então, assim, eu tinha consciência, mas, ao mesmo tempo, era como se eu tivesse clareza e eu pudesse escolher, né? Como hoje eu escolho. Não, eu sou tímida, mas eu trabalho isso em mim, eu sei que isso é um sintoma, isso não sou eu, né? E Sim. eu começo a me ver nesse processo, como realmente eu sou de verdade, e eu tenho consciência desse processo e eu escolho. Não, agora, nesse momento, eu escolho que eu posso sim, eu posso abrir minha câmera, falar com o Wendel, né? Eu posso superar isso. Só que ele não conseguia fazer esse loop. Ele não tinha essa consciência. Ele estava tão identificado com o diagnóstico, Uhum. né? Que ele não conseguia fazer isso. Então, hoje, a perspectiva do atendimento, eu vejo que o processo que tem que ser feito é esse. E que a gente está muito ainda lá fora, está muito ainda no diagnóstico, no clínico. Mas só que é uma jornada para dentro, não é para fora. Né? Então, por isso que eu Uau. preciso mudar em mim, para que o outro... Porque quando eu me enxergo e eu me vejo e eu me reconheço, eu posso reconhecer no outro. Sim. E aí eu percebo uma coisa que é mais importante, que o mental, né? A parte mental, né? Que é aquilo que a gente carrega, as crenças, as ideias sobre o que a gente tem sobre nós mesmos, diante de todas as nossas experiências, né, de vida, isso nos faz diferentes, faz todos nós diferentes. Mas a consciência, que eu lhe expliquei esse processo, né, de identificação, de reconhecer, de escolher, ela nos torna todos iguais, Sim. né? Então, é um processo, é uma jornada, a inclusão, e eu acho que a gente está nessa jornada mesmo, né? Eu De percebo claramente, introspecção. claramente, aliás, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, com tamanho fervor que você fala sobre tudo. Você é uma apaixonada pela temática. Claramente está evidente aqui na minha frente. E eu fico a imaginar que bom que os nossos caminhos se cruzaram. Sim, Que bom, porque é tão incrível te ouvir falar sobre educação inclusiva. Ao mesmo tempo, eu fico imaginando que existia uma barreira que te impedia de falar com... Não que o amor ou paixão não tivesse, é claro que existia, mas havia, como você própria disse, uma crença em torno de si, sim. achando que não fosse capaz, por exemplo, de abrir uma câmera como essa e falar com essa intensidade. É bom te ouvir, Mari. É muito gostoso de te ouvir. Eu costumo sempre destacar, existem 4 fundamentos dentro da nossa metodologia. Primeiro é a mensagem, você claramente tem o domínio da mensagem. Segundo, a comunicação verbal. E você utiliza a voz de maneira muito, muito boa. A comunicação não verbal, nossa, você é expressiva, é seu estilo de comunicação. Eu também sou uma pessoa expressiva. E, acima de tudo, energia. E você tem muito isso. Quando a gente une essas 4 características e elas trabalham ao mesmo tempo para a gente, nós passamos a ter uma comunicação segura, confiante, aquela que quando a gente fala as pessoas ficam com os olhos brilhando, olhando para a gente. Eu tenho certeza que enquanto você falava, e aí só aumenta o meu orgulho aqui, só aumenta. Enquanto você falava, a absoluta convicção das pessoas que estão nos vendo aqui, porque essa era a minha sensação, absolutamente encantados com a sua paixão pela temática e a maneira como você expressa isso. E, como você bem disse, em 2013 veio esse reconhecimento nacional, houve oportunidade para você externalizar isso, o que acabou não acontecendo, e aí criam-se aquelas crenças
E aí, como você própria disse, e a minha memória ela é absurdamente impressionante, você disse, mas sempre fica aquilo, aquela chama. Por quê? Por quê? E aí é esse ponto que eu quero tocar agora. O que é que fez a chama de Mariane permanecer acesa? Porque depois do baque a gente para. Né? Depois do baque a gente dá uma parada, a gente acha que não é para gente, as pessoas falam, cada coisa que a gente ouve, às vezes até para o nosso bem, dói, machuca, aí o carvão fica meio que às escondidas ali. De repente, esse carvão começa a aquecer, vira uma brasa e renasce. O que é que fez você, Mari, preservar o carvão e dar intensidade para ele voltar a pegar fogo? Então, esse período demorou 1 ano, praticamente. Eu me sentia dessa forma, sem propósito, e, como eu lhe disse, começou a vir todos esses questionamentos, né? Por que eu faço o que eu faço, porque eu quero, o que é que eu sou. E aí eu percebi assim, que eu estaria no caminho errado Isso na época, machuca, não é, né? Mari? Isso machuca, Eu né? disse, puxa, eu corri e cheguei até aqui e o lá não estava lá. Como é isso? Né? O lá não estava lá. E aí eu achei que eu estava na profissão errada. E aí foi que eu comecei a empreender, né? Eu tenho uma franquia e comecei a trabalhar como network. Passei 3 anos nesse processo. Fui muito bem sucedida. Assim, cheguei a níveis muito bons dentro do sistema, né? A gerente e tudo. Mesmo sem essa comunicação, que as pessoas ficavam admiradas como é que eu conseguia liderar um grupo bom de pessoas, né? Que a minha rede estava bem grande e eu não ia para palco, eu não falava em público, eu usava só mesmo no contato, né? Então, como você falou, a energia, só a energia ia movimentando tudo isso. Mas chegou um momento dentro dessa minha experiência como network em que eu via que as pessoas falavam a mesma coisa e era como se eu tivesse que repetir aquilo, e aquilo não era meu. Eu não me sentia tranquila naquele processo. Eu não me identificava com aquilo. Você tem que aprender um plano. Eu não falava aquele plano que eles apresentavam, né? Eu falava do meu jeito e dava certo, né? E aí começou a vir a cobrança. Não, porque você tem que ir lá para falar e tem que abrir e falar exatamente esse plano. E eu, quando eu olhava para aquelas pessoas repetindo a mesma coisa, eu disse, meu Deus, é isso que eu mais vejo nos meus alunos, eles tentando se enquadrar, eles tentando se normalizar, né? E sem esse respeito individual de cada um, né? Então, eu comecei a não me identificar mais com aquilo, eu comecei a não me sentir mais confortável, né? E aí eu comecei a buscar mais esse autoconhecimento, mergulhei aí nessa parte de psicologia, né, e filosofia da cognição, e aí eu fui vendo que aquela parte da educação é que realmente ressoava no meu coração, né? Que aquela jornada ela ainda tinha muita coisa para acontecer. E aí foi que eu comecei a resgatar tudo e mergulhei agora durante essa pandemia, eu comecei a estudar muito, né? Busquei também formações online e estou nesse processo e estou aqui, você veio bem no momento, tipo assim, ó, eu estou descobrindo tanta coisa durante esses 2 anos de pandemia, você fez um mergulho tão intenso que agora você já sabe qual é o seu propósito, já está claro na sua mente, você já tem consciência, né? E aí vem o Ender e diz, oh, agora você vai ter que ultrapassar essa barreira do terror, você vai ter que jogar isso para o mundo, né? Porque eu já venho sentindo esse chamado agora desde o último ano, né? Olha, você vai ter que falar. E eu sempre ficava, como é que eu vou falar isso para as pessoas? Porque é algo tão novo, é algo tão diferente, né? E aí vem a crença, mas será que elas vão entender de novo? O medo de errar, o medo de cair, de não ser isso, de eu correr novamente e não falar de novo. Ô, Né? Mari, e quando você me acha no YouTube, e o que é que eu disse que conectou? As pessoas com um estilo de comunicação expressiva, como é o seu caso, como é o meu caso, eu costumo sempre destacar
São 4 estilos, resumidos na palavra pare. Ponderado, argumentativo, retraído e expressivo. Não existe estilo certo ou errado. O estilo da pessoa. Eu, Wendel, já transitei por todos esses estilos. Houve um momento da minha vida que eu tive a comunicação, meu estilo era muito retraído. Depois passou a ser ponderado, depois passou a ser argumentativo. Hoje ele é expressivo. E não significa necessariamente que eu vou permanecer com esse estilo pro resto da minha vida, não. Ele pode mudar. Sim. E aí, o que é que eu disse? O que é que você viu que conectou? Eu acho que não foi nem o que você disse, foi a tua energia. Eu disse, meu Deus, ele fala com tanta leveza e ele já passou por tanta coisa, tudo que você falava eu me identificava, né? Da sua timidez, quanto você era, ai meu Deus, ninguém me chama, por favor. Eu disse, não, mas a tua leveza, sabe, o teu jeito. Aí eu disse, meu Deus, eu quero isso para mim, porque eu não falava assim, viu? É uma voz para dentro, né? Eu tinha muita coisa, mas não conseguia passar para as pessoas, né? Isso era uma crença que eu tinha, porque eu já estou quebrando agora, nesse momento. Sim, sem dúvida alguma. E aí, Mari, você vivencia, começa a experimentar, começa a se libertar dessas crenças, entender o que, para mim, para as pessoas que estão nos acompanhando, eu vou repetir, como é bom te ouvir. Como será incrível tantas e tantas outras pessoas também te ouvirem. Você já parou para pensar o impacto que a sua mensagem vai causar para as pessoas que experimentam e vivenciam a educação inclusiva e para aquelas que não vivenciam? A força e a intensidade que isso tem. Quantas e quantas mães, pais, quantas crianças e adolescentes, quantos e quantos especialistas, professores e colegas podem, mais do que se identificar, inspirar-se com a sua mensagem. Isso passa pela sua mente, Mari, hoje, de maneira mais clara, ou ainda você está aterrissando esse processo? Eu acho que eu estou aterrissando ainda, né? Tomando consciência. E assim, quando a gente olha, é algo tão grandioso que a gente pergunta como é que vai ser isso, né? Mas ao mesmo tempo eu percebo que a vida ela está vindo de uma forma, ela está cuidando de cada passo, que o fato de eu estar aqui já é um passo, né? Que ela está mostrando, é esse caminho sim, né? É essa certeza que eu sinto agora, nesse momento. E que tudo está me fortalecendo. E eu vou dando um passo de cada vez, no meu tempo, no meu ritmo, assim como meus alunos, né? Uau! E que eu possa expandir também isso para as famílias, porque acaba afetando, né? Eu tenho atendido mais mães durante esse processo, né? Principalmente durante a pandemia, do que os próprios alunos, porque eu via que tinha que trabalhar essa parte com as mães, né? Sim. Primeiramente, para poder acessar o aluno. E era impressionante que, quando trabalhava elas, automaticamente o ambiente mudava também, como um todo. Então, começou a ser um processo bem mais leve. Vamos falar um pouco sobre isso. A sua aproximação com as mães tornam o ambiente mais leve. Em que sentido? Fala um pouquinho sobre isso mais, Mari. A percepção, porque como a minha percepção mudou, como eu me curei, eu consigo passar isso para as mães agora de uma forma totalmente mais eficiente, né? Porque elas começam a enxergar também, porque elas também eram igual a mim, elas não conseguiam enxergar aquilo. Então, assim, quando elas começam a perceber os detalhes, né? Que aquilo que ela sempre falava, aquilo que ela pensava, aquilo que ela sente, isso está, de certa forma, construindo a realidade dela, né? E tá focando, está expandindo mais no ambiente. Então, como ela muda, né? Aí tudo ao redor dela também muda, né? E assim, é impressionante, até casos de medicação, né? E que eu vejo que uma simples percepção, tem alunos que já estão, né, fazendo essa desmama desse processo também. Isso é muito importante, uma simples percepção, o poder, né? Não é tão simples assim, né? É um poder que tem a percepção, a forma como eu enxergo, a forma como eu lido com as situações. Isso é que realmente é o que a gente precisa nesse processo. E é tão simples, né? Mas basta fazer. Pois é. Mari, a sua transição,
essa transição de Mari mais retraída, olhando para dentro apenas, e agora Mari externalizando para fora. Quais as barreiras que você precisou superar? E de comunicação, inclusive. Porque na minha mente, eu gosto da linha do tempo. Na minha mente está Mari Feliz 2013, reconhecimento nacional, e depois Mari abalada com a não aprovação naquele momento do projeto que ela tinha tido reconhecimento nacional. Houve o baque, e aí houve o recomeço que você maravilhosamente bem já descreveu para a gente. E aí você entende, as coisas vão acontecendo. Aliás, as coisas acontecem quando a gente se move. Claramente você passou a se mover, as coisas passaram a se mover também. E aí você entende que a comunicação é algo que você precisa mudar. Você precisa fortalecer, potencializar. Eu queria entender um pouco mais as barreiras que existiam na sua frente e como o Enfim Gravando te ajudou a superá-las. A barreira estava na minha própria mente. Eu estava totalmente identificado com esses pensamentos limitantes, né? Por isso que eu me identifico tanto com meus alunos, porque eles são assim também. Então, eu comecei a identificar, né? Comecei a vigiar os meus pensamentos, vigiar aquilo que se passava na minha mente, e eu fui percebendo que aquilo ali estava construindo a minha realidade, sim. Então, isso já me deu um poder de escolha, usar o meu livre-arbítrio, nesse momento que eu não usava, eu era totalmente escrava da minha mente, assim como meus alunos também são escravos. Só que esse processo de cura, de libertação também tem me feito ter um novo passo nessa jornada, né? O novo passo que foi muito importante, que foi essa desassociação da mente e fazendo a me enxergar, né, com um sujeito de possibilidades, com aquilo que eu realmente sou, porque se você tira tudo aquilo, né, todo aquele lixo, toda aquela crença que você aprendeu sobre você, o que é que resta? O que você é. O que você é de fato. Né? Então, fazer essa limpeza, né, foi um grande passo, um grande start dentro desse meu processo, não me identificar mais com isso. Né? E a segunda pergunta, que eu me perdi agora. E o primeiro passo da superação, e aí você começa a caminhar. Livra-se, resta a Mariane, propriamente dita, afasta-se de todas as crenças e obstáculos, resta a Mari. E aí você, quando resta só a nossa essência, aí a gente precisa dar um passo. Quando ficou, né, quando eu reconheci isso, eu entendi, isso foi uma parte muito difícil para mim, porque eu entendi que a Mariane, daquele momento, ela já tinha conquistado tudo que ela podia conquistar. Ela já tinha conquistado tudo. E que para eu conquistar novas coisas, né, realizar esse meu desejo tão profundo, que é expandir, né, esse conhecimento para o mundo, eu tinha que me transformar em uma outra pessoa. E a minha barreira maior, naquele momento ali, era a comunicação. Eu tinha que quebrar essa barreira, né? E aí você veio no momento mais importante, né, dessa minha jornada. E aí, com certeza, agora, essa barreira agora foi por água abaixo. Mari. Fortaleceu aqui minha crença de uma forma muito profunda. E esse momento que a gente está tendo aqui, com certeza. E é isso, né? E é uma simples ação. Você me ajudou a fazer o looping, você me ajudou a fazer o que eu faço com meus alunos, só que talvez eu não estava conseguindo fazer em mim. E a vida me colocou você aqui na minha frente para me ajudar nesse processo. Hoje eu compreendo perfeitamente que nada é por acaso, nada. Tudo tem um propósito. Né? E quem imaginava eu, há 2 anos atrás, que eu estaria aqui sendo entrevistado pelo Wender? Nossa, é algo tão grandioso. E a gente fica nessa expectativa de querer entender como é que vai ser essa jornada, como é que vai ser esse processo, mas a vida é assim, ela traz os milagres, né? A gente vive em milagres, começa a viver em milagres. Uau, e o como talvez nem nos pertença, né? Não nos pertence o como. A vida ela vai nos conduzindo de uma forma muito grandiosa, muito mágica. Nossa, hoje eu entendo tanta coisa. Eu disse, meu Deus, olha onde é que eu estou. E
assim, eu acho que vai ser um processo natural e naturalmente aos poucos as coisas vão se conduzindo da melhor forma, da maneira como tem que ser, né? E o Vivendo bom é porque milagre. isso está me curando, eu estou me curando e eu estou me curando e vou também ajudar as pessoas também a se curar também, né? Principalmente as pessoas com deficiência. Uau, uau, que coisa linda é essa. Puxa vida, querida, que bacana. Você passa pelo processo de cura, de, de sepultamento das crenças e agora se coloca no fronte para ajudar outras pessoas. Uau! E é o meu propósito, eu entendi perfeitamente esses dias para cá, né? E na nossa comunicação, e quando você diz assim, eu gosto disso, nos vídeos eu gosto disso, meu Deus, ele gosta. Ele entendeu a mensagem, né? Então, para mim foi muito forte. Eu entendi realmente que o meu propósito, né? O que realmente faz sentido para mim, para a minha vida, é estar nessa jornada aqui, né? Junto com meus alunos, ajudando as mães, as famílias nesse processo, né? Porque Uau! eu jogo um rótulo em você e te vira, pouco me importa. A pessoa, como é que você vai conduzir isso na sua vida, né? É muito mais fácil para a gente dar um diagnóstico. Ah, você não consegue isso porque você tem uma limitação. Tá aqui, ó, tá comprovado, né? Mas e eu nesse processo, como é que eu fico, né? Como Sim. eu vou conduzir isso para a minha vida inteira? Então, traz muito sofrimento, traz um corpo de dor muito, muito forte, né? E eles precisam dessa ajuda, e que às vezes eles passam anos com terapias e não resolve. Por quê? Porque a gente só vive nos sintomas, enxergando os sintomas. Se você parar com um grupo de professores, a gente só vê sintomas, eles só vão falar do que está ali fora. Mas é uma jornada que precisa também se perceber, né? Sim. E eu amei entender isso. Nossa, para mim ter sido assim a melhor chave que eu virei na minha vida foi isso. Uau! Mari, você citando dos papos que nós tivemos, e talvez as pessoas não saibam, mas uma das. Aí isso é um pilar meu. Nós, como professores que somos, quem ensina, ensina por uma série de características. Porque é apaixonado pela temática, porque ama, e porque tem algo acima de si que exige a atitude de ensinar. E aí eu compacto de imediato quando você fala em propósito, né? Propósito é exatamente isso. Quem experimentou todas as etapas da comunicação, que sofreu muito, como eu sofri, para alcançar a segurança, a confiança e o reconhecimento, eu costumo dizer, eu poderia seguir minha vida e era ótima. Eu vivia numa cidade maravilhosa com o mar como tem a sua, e era incrível. Trabalhava no jornal à noite, as minhas reportagens eram exibidas em 150 países, era maravilhoso. Mas foi um chamado, né? Foi o... Cara, isso é ótimo, isso é bacana. E eu poderia ter continuado e está tudo bem, tá? E está tudo bem. Mas eu, de fato, senti essa percepção de poder colaborar e contribuir. E a Isso, gente tem feito existe. isso claramente e ajudado. E uma das características do diálogo com os nossos alunos, você bem sabe disso, porque eu realmente, Mari, por isso eu peço, envie os exercícios para mim. Porque o que acontece normalmente com os treinamentos online, e está tudo bem quem faz dessa maneira, tá? Não é o certo ou errado, mas é a minha maneira. A plataforma está lá, e todos nós somos adultos, vai lá e conduz o processo. E está tudo bem, não há problema nenhum. Só que eu quero ir mais além. Eu preciso oferecer algo que me faltou. No meu processo de transformação da jornada, essa saída do nervosismo à confiança, da insegurança para a segurança, eu não tive ninguém que segurou na minha mão. E foi muito doloroso, foi muito difícil. Por isso que eu seguro na mão. Por isso que eu literalmente não encaminho o exercício. Dá um trabalho danado, analisar absolutamente, não encaminha, porque eu quero ver. E aí, quando você encaminha o seu, tipo, nossa, o que é isso aqui?
essa moça tem um brilho diferente. É muita intensidade, é o estilo. Deixa eu entender um pouco mais. Aí foi quando eu estou contextualizando aqui acima de tudo, porque as pessoas ouviram você relatando maravilhosamente bem. Não, quando você disse aquilo, é esse papo que acontece, não é? Os alunos na plataforma fazem os exercícios, encaminham para mim, eu e o time analisamos e damos o feedback, exatamente apontando o que precisa ser feito, o que não é correto, porque eu aprendi nessa jornada, Mari, e você sabe muito bem disso como professora que o é. Tão importante quanto saber o caminho certo é saber o caminho que você não deve seguir. Nossa, como isso é poderoso e verdadeiro. Mari, se alguém tivesse segurado na minha mão lá atrás, no meu processo de transformação, teria sido muito mais rápido. E eu sei o que eu sofri, eu sei. Eu sei o que eu vivi. Então, tudo bem, foram experiências, como você claramente diz. Mas se eu puder impedir, não que o aluno tenha suas experiências, não é isso, mas impedir que ele consiga a transformação mais rápido, poxa, por que não? Mesmo que isso exija um trabalho maior. Isso dentro do Enfim Gravando, esse feedback personalizado, voltado para Mariane, não para outras pessoas, para Mariane, isso fez diferença para você? Total. Total. É por isso que eu tanto repito aqui, né? O fato de você dizer, puxa, eu gostei dessa parte. Faz assim, essa atenção individualizada, né? Realmente é um norteador. Ela faz a diferença nesse sentido, porque eu faço também isso com meus alunos, né? Essa atenção, por isso que é atendimento individualizado, eu sei o quanto isso é importante, né? Nossa, essa atenção realmente faz toda a diferença. E você ir lá no fundo, assim, na raiz, é aqui, você trazer esse olhar que eu não consigo ver, né? Claro que o seu processo foi mais difícil, você não tinha esse apoio, mas também foi importante também fazer só, né? Porque com certeza você consegue identificar coisas muito mais profundas hoje, porque você se permitiu passar por todo o processo. Você experimentou todas as situações possíveis, né? Porque quando vem um aluno para vocês, não, eu passei por isso aí, eu não sei o que ela está passando, está sentindo, né? Você consegue se identificar mais. Então, talvez a sua jornada tinha que ser assim, tá tudo certo, E né? tá tudo A bem, gente tá tudo aceita e tá tudo certo. bem, né? É a jornada. É a jornada, né? E assim, a não resistência ao que tá tudo bem. É o que é. Mari, você tem consciência do seu papel hoje, Mari? Você tem a exata consciência do que você precisa colaborar e contribuir. As pessoas que estão nos acompanhando aqui, eu quero que elas reflitam sobre o seguinte. Queridos e queridas, todos nós temos objetivos, todos nós temos metas a alcançar, mas é importante que você compreenda o porquê do seu fazer, do seu realizar. Nós precisamos entender isso, porque quando a gente entende, tudo bem a gente trabalhar 16, 17, 20 horas por dia, tudo bem a gente dormir 1 ou 2 horas na noite e às vezes nem dormir, e tá tudo bem, porque é a razão do existir. E aí eu Faria trago até para de a sua graça. realidade. Mário, você Ama. consegue perceber claramente o seu papel? Porque, olha só, eu consigo. Eu consigo claramente perceber o quão importante é o seu papel para ajudar tantas famílias, tantas mães, tantas pessoas com deficiência. Isso está claro na sua mente, como eu estou aqui na sua frente agora? É... Sim, e chega até dar medo, né? Porque, como eu falei, parece algo tão grandioso, né? Porque senão a gente entra na dúvida, né? Porque com certeza a mente vai tentar te sabotar. Ela vai dizer: para que isso? Tá bom no lugar onde você tá. Por
que você vai atrás disso? Vai demorar muito, né? Ela começa a interpretar a vida, e se você começar a se identificar isso, você acaba, né? Então, assim, esse propósito tem que estar muito forte em você. Sim. Tem que ter essa certeza, né? E eu posso dizer que eu estou nesse processo, né? As fichas estão caindo, eu estou sentindo, eu estou me comportando agora com aquilo que eu quero ser, isso é importante, a questão do comportamento, porque antes eu só ficava no desejo, eu só pensava, mas eu não me comportava, né? Totalmente desalinhada, eu pensava de um jeito, sentia de outro e agia na direção contrária. Essa loucura que é, mas hoje não, eu me vejo mais alinhada, eu estou nesse processo de alinhamento, pronto, é isso, criando, estou nesse processo de construção, de coragem, de saber o que é o medo, pronto, que essa voz que diz para eu ficar lá, aquela âncora que quer me deixar naquele mesmo lugar, hoje eu compreendo que aquilo ali é só uma crença, é algo que eu alimentei por anos e que eu preciso mandar ela calar a boca, porque agora quem manda aqui sou eu preciso tomar as rédeas da minha vida, me libertar da mente, né? Para que realmente eu possa estar conduzindo da melhor forma a partir de agora e tendo o pensamento, todo o alinhamento e o comportamento que eu preciso ter. Né? E o primeiro é aqui, a comunicação, que era a minha grande barreira, a barreira do terror, mas que foi, ao mesmo tempo, libertador, né? Está sendo tão libertador e sou muito grata em ter você na minha jornada. Nossa, não tem noção o peso que está sendo isso aqui, peso positivo, né? Uau. Muito grandioso, muito maravilhoso, tudo isso que está acontecendo. Uau! Tenho certeza que a minha sensação e a percepção é a mesma. Eu vejo algo muito grandioso aqui. Você tem um propósito, uma missão grandiosas aqui. Claramente eu percebo isso. Mari, muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando, elas estão desalinhadas. Elas não sabem, elas estão naquela fase de literalmente ser paralisada por aquelas crenças, por acreditar que serão inseguras para o resto da vida, serão tímidas sempre, não conseguirão jamais fazer o que você também está fazendo, encarar uma câmera. Elas desejariam tanto poder partilhar o que elas querem, o conhecimento, a capacidade, o saber, mas elas se sentem desconfortáveis diante da câmera, não se sentem bem. Aliás, e por isso nem coragem de apertar o REC elas têm. O que você poderia dizer para elas, acima de tudo, como lição de vida mesmo, porque você viveu e venceu isso? O que é que... E é bom, poucas pessoas depois da vitória olham para trás e estendem a mão. Poucas pessoas, querida. Poucas pessoas. E está tudo bem quem segue a jornada após vencer. Não tem problema nenhum. Mas poucas pessoas olham para trás e estendem, mesmo tendo chegado numa conquista, na vitória, no objetivo. O que você, que chegou, conseguiu fazer essa transição, pode dizer para essas pessoas que hoje entendem que a insegurança, o nervosismo, a tensão, elas parecem serem eternas? É o se permitir, né? É o se permitir a querer mudar, a querer ser uma nova pessoa. Mas o mais incrível de tudo é saber que tudo que você precisa, todas as respostas já estão dentro de você. E que você só precisa aprender a acessar esse caminho, né? Então, como seria bom despertar isso, né? A gente fica nesse desejo de querer despertar o outro, mas depende muito do desejo do outro, né? De como ele está naquele momento. Mas quando ele se abre, quando ele busca, ele está nessa busca, fica tudo tão mais fácil conduzir esse processo, né? Então, parar um pouco, de olhar, tirar um tempo para você, olhar aquilo que passa na sua mente, porque ela é teu maior inimigo, né? Porque a gente vive na comparação que o outro é, né? Ah, porque se eu tiver isso, e a gente começa a perceber que tudo que a gente aprendeu, né? Ele pode ser ressignificado. Sim. Né? Porque a gente aprende que é ter para ser, né? E a gente fica nessa expectativa, não, quando eu me comunicar melhor, quando eu aprender a fazer isso, aí eu vou conseguir o resultado que eu quero, mas não. É você reconhecer em você aquilo que você já é.
né? É o ser para ter. Então, o que é que eu preciso ser para ter esse resultado? Porque quando a gente fica focando muito naquilo que eu não quero, porque eu tinha isso muito forte, né? Eu tenho essa timidez, eu não consigo ter clareza. Aí eu comecei, não, eu estou focando muito nisso, eu estou repetindo muito isso. E quando eu comecei a vigiar meus pensamentos, eu vi que isso repetia 7 dias, eu anotando, era a mesma coisa, né? São muitos pensamentos, eles são repetitivos, é quase um ritmo hipnótico, né? Que fica na sua mente. E você reconhecer isso já é o primeiro passo do seu despertar. Sim. Puxa vida, olha o que é que eu estou pensando, olha o que é que eu estou fazendo, olha o que é que eu estou sentindo. Porque por mais que eu diga, não, eu sou positivo, eu sou confiante, mas no teu sentimento, não é isso que diz, não. Porque a tua crença diz ao contrário. Sim. Então, você vai criar o quê? Aquilo que você pensa, o que você sente, é o que você sente. Sim. O que sente é que pesa. Né? E o teu comportamento, geralmente é com aquilo que você pensa. Então, eu não vou nem abrir o REC aqui da minha câmera porque eu sou tímida. Mesmo eu dizendo para mim, né? Não, eu sou confiante, eu sou positivo, eu consigo fazer vídeo, mas não é isso que muda. Porque só pensar positivo não resolve. Porque se não fosse por isso, todo mundo já vivia, né? Muito bem. Sim. Mas é aquilo que você guarda, né? Aqui, o teu sentimento é que direciona a sua vida. É ele que diz como você é de verdade. Né? E quando você reconhece isso, você consegue usar o teu livre-arbítrio para fazer escolha. Porque hoje você não tem esse poder de escolha. Você está totalmente identificado com a mente, com aquilo que você acreditou, que você ouviu dos seus professores, dos seus pais, né? De todo o contexto que você viveu. Então, você está identificado totalmente com isso. Então, é você fazer esse processo, né, de se desligar, para que você possa reconhecer o verdadeiro eu que existe dentro de você. E aí você começa a pensar, a sentir e a agir de acordo. E aí que você começa a ter resultado. Né? Então, esse processo de sair dessa identificação com a mente, de mandar ela calar, pronto, agora quem manda aqui sou eu. Olha, aí vem ela com a historinha de novo, dizendo que eu não sou capaz de falar em público. Olha aí, ó, dizendo que eu não vou ser claro. Né? Antes de fazer essa entrevista, ela veio querer me dizer aqui, ó, tu não vai conseguir passar a mensagem. Ela vinha na minha mente, ó, tu não vai conseguir, lá tu vai se perder, tu vai esquecer, tu tem muita coisa para falar, mas tu nunca consegue passar a tua mensagem. Ela veio falar isso, cala a boca, porque agora eu tenho clareza do que eu quero na minha mente, eu tenho clareza. Então, é um processo de autocuidado, né? E de autoamor, porque talvez o teu diálogo interno, por mais que as pessoas dizem que você é bom, mas o teu diálogo interno ele é ruim, ele te coloca lá para baixo, e você vai levando a sua vida assim, identificado com isso. Né? Por isso que você não consegue sair do lugar que você está. Né? Não é você esperar o ambiente te motivar, é você que tem que pegar você com carinho, com amor, com cuidado, com perdão, se perdoar por todo esse processo e você se conduzir. Né? É muito bom quando a gente tem uma pessoa na nossa jornada para nos conduzir. É muito bom. Mas se você não fizer a sua parte... Não adianta. Não adianta. Não adianta. É fato. Que coisa linda. Mariane Brandão, que papo delicioso. Eu quero te agradecer, querida, por ter aceito o meu convite. Eu estou muito encantado, feliz, estou muito, muito entusiasmado com o que virá a partir de agora de Mari. Há muito a partilhar, muito a dividir, há muitas pessoas que precisam ouvir a sua voz, há muitas pessoas que desejam te escutar. Parabéns por isso, de verdade, viu? Eu sou grata pela oportunidade e pela vida ter colocado você aqui no meu caminho, né? Sendo essa contribuição incrível. Eu nunca vou esquecer disso aqui, desse momento aqui. Está sendo muito forte, muito poderoso. Nossa, só gratidão. Um beijo enorme, querida. E para você que nos acompanhou, baita alegria. A gente volta no próximo vídeo, trazendo outras histórias incríveis, a exemplo aqui de Mari. Tchau.